Como você vê isso, Jacó? As raízes hebraicas hoje em dia que estão por toda parte. Está claro, eu não sou das raízes hebraicas, eu sou evangélico rabacucu. Mas como você vê esse movimento das raízes hebraicas? Guardando festas, guardando o Shabat e o Shabat. Como você os vê? Não quero ofender ninguém, mas eu acho que o Raízes Hebraicas propõe é um pouco mais, não sei se desviado, mas é um pouco mais, como posso dizer, que eu não quero ofender. É um pouco menos acertado do que o catolicismo, é assim que eu vejo. Porque o catolicismo, pelo menos, são não-judeus que entendem seu valor como não-judeus. Raízes hebraicas, essa é a minha crítica e o que me dói, certo? Que são não-judeus, não quero dizer que desprezam ser não-judeus, mas é como se tentassem ser um povo que não são Israel. E não é porque eu tenho inveja. Por mim, convertam-se, sejam bem-vindos, sejam meus irmãos. Não me importo com sua cor de pele ou se tem alguma deformidade. Isso não tem nada a ver. O que me dói é que uma pessoa despreze ser quem ela é. Minha crítica é essa, pessoalmente. Por outro lado, também tenho algo bom para dizer, e é que as pessoas que estão nas raízes hebraicas têm uma grande proximidade com a Torá, muito mais do que qualquer cristão, de outras denominações. Como judeus, valorizamos muito ver pessoas se conectando com a Torá e buscando sua raiz hebraica, e não só sua raiz greco-romana, como vimos nesses 2000 anos. Então, quando a pessoa se aproxima do que é a mensagem da Torá, ela está um passo mais perto da verdade. Então existe essa dualidade em que uma pessoa tenta assumir uma identidade que não tem, versus sua aproximação à Torá. Por isso, eu acredito que também há um lado muito positivo, que é o que aproxima a pessoa do que é bom. E, bom, isso depende de cada um. Assim, novamente, eu não quero julgar ninguém. Correto. Sim, pode falar, Christian. Sim, o que acontece é que, por exemplo, o que eu entendo é que não é que precisamos nos converter ao judaísmo. Na verdade, o que as escrituras nos dizem é que devemos nos converter ao eterno. Isso é o que, por exemplo, está escrito em Oséias, se não me engano, no final. Ele faz um chamado para que se convertam ao eterno, ele diz ao povo de Israel. Por isso, na verdade, o que hoje no judaísmo se diz é: convertam-se ao judaísmo para que assim certas coisas possam ser cumpridas. Na verdade, não é bem assim, mas sim que devemos nos converter, que uma pessoa se converta ao eterno, ou seja, que busque amá-lo, servi-lo e guardar seus mandamentos. Isso torna parte de Israel. Então, é nesse sentido que nós, por exemplo, se eu sou alguém que tem descendência de alguma das tribos de Israel ou não, bom, isso não importa. A questão é que eu, como pessoa, como indivíduo, nasci, por exemplo, eu sou do México, de Yucatán, Yucatán, México. Por exemplo, eu, como uma pessoa que nasceu aqui, se, por exemplo, eu, naquela época, não me interessava em conhecer a Deus e estava envolvido em outras coisas, em outro caminho ou em outro estilo de vida que não agrada a Deus, mas no momento em que eu quero servir a Deus, que quero amá-lo, e venho à Bíblia e vejo que a única coisa que eu preciso fazer é me converter a Ele, ou seja, me arrepender do meu estilo de vida, amá-lo e guardar os seus mandamentos. Isso me faz ser parte de Israel. Não preciso fazer um tipo de conversão no sentido de viajar para que certos rabinos me façam algum tipo de exame ou determinem se sim ou não. Na verdade, não funciona dessa maneira, de acordo com as Escrituras, mas o ponto é que eu me arrependa, que ame ao Eterno e que guarde os seus mandamentos. É a razão pela qual o irmão Anthony citou em Isaías, se não me engano, Isaías 56, onde fala sobre o estrangeiro que ama ao Eterno e guarda os seus mandamentos. Esperem, me desculpem um segundo na ligação. Amém. Então, nesse sentido, né, o que podemos ver aqui é que, na verdade, o que se ensina é que para que você possa fazer parte de Israel, precisa seguir certas diretrizes ou cumprir certas etapas para que possa... Desculpa, eu tinha recebido uma ligação. Mas, Christian, o que você fala sobre Oséias está invertido. Não diz que se você não é judeu, converta-se a Hashem, a Deus, e você faz parte de Israel. Na verdade, a equação é ao contrário. O ponto de partida
é que você, pessoa, já é Israel, e que se arrependa e comece a cumprir o que Deus diz. Ou seja, não está pedindo que por cumprir você vai se tornar Israel. O ponto de partida é que uma pessoa já é do povo de Israel. Ou seja, esse texto está falando diretamente para aqueles que já são parte de Israel, não para, digamos, as nações em geral. Eu concordo com você que os não-judeus devem cumprir o que Deus diz. O que Deus diz para os não-judeus são as leis noaíticas. Mas aqui há um ponto importante, Jacó. O que acontece é que na Torá nós vemos que quando se cometia pecado, o Eterno diz: serão cortados do povo de Israel, serão cortados. Ou seja, o ponto aqui é que, aos olhos do Eterno, aquela pessoa que transgride, que é de Israel, ou seja, que de nascimento é israelita, se essa pessoa transgride a Torá para o Eterno, ela não. Essa pessoa, esse indivíduo, já não pertence a Israel, porque este exilado é apartado do povo, embora depois do deserto já não se continuou fazendo isso no sentido de que sejam exilados assim como tal, mas para o Eterno essa pessoa já está exilada do povo. Portanto, quando o Eterno chama ao arrependimento ou à conversão, é mais do que tudo um chamado para voltar à obediência aos mandamentos, para que o Eterno volte, de certa forma, a considerá-lo seu povo. E ele volte a ser o Deus deles. Porque, no sentido em que a pessoa pecava, ou o israelita pecava, ele estava se afastando do Eterno. Por isso, o Eterno lhes diz: voltem-se para mim, convertam-se a mim, venham a mim. Então, quando uma pessoa das nações que está cometendo todo tipo de abominações se converte ao Eterno, ele a torna parte do povo de Israel. Então, aqui vemos duas coisas. Aquela pessoa que é israelita, que peca para o Eterno, não é afastada, mas aquela que está afastada, ou seja, se converte ao Eterno, é aproximada de Israel. Então, é isso que vemos no que está por vir. Christian, você quis dizer que era israelita e se afastou? Bom, eu não estou querendo dar a entender isso, mas o que eu quero dizer é o fato de que, por exemplo, se eu tenho quer dizer, se meus antepassados foram israelitas, bom, isso eu não sei. Isso, por enquanto, eu não sei. A única coisa que eu sei é que se eu amo o Eterno, decido me converter ao Eterno e guardar os seus mandamentos, isso me torna parte de Israel. Mas, ok, você está dizendo só metade da equação, da parte em que alguém de Israel é restituído, mas você está omitindo aí, nessa última frase, a primeira metade, que desde o início você teria que ter sido alguém de Israel, que foi separado. Ou seja, vocês vão me entender? Porque se eu cumprir, então, bom, se eu cumprir o que Deus diz, eu sou restituído. Ok? Esse é o final, mas o início é que você tinha que ter sido de Israel e se afastou. Ou seja, se você nunca foi de Israel e te afastaram, como faria sentido te restituírem se nunca foi afastado? Não, né? Porque esse é o ponto. O fato é que quando uma pessoa que é de Israel cometia pecado para o Eterno, alguém que é de Israel... Esse é o ponto de partida. Ele afastava, mas o que o Eterno vê aqui é o coração da pessoa. Por isso o Eterno leva em conta. Que uma pessoa que não é de Israel, mas quer amar o Eterno e guardar seus mandamentos... Ela acaba de se separar. Ok, já está pronto. Porque senão estamos cometendo o mesmo erro do profeta Jonas. Por isso o profeta Jonas não queria pregar para Nínive. Porque Nínive, o Eterno sabia que iria se arrepender. Mas Jonas não queria, porque sabia. E me perguntava com Jonas... Jonas vai e Nínive se arrepende, Nínive se tornou Israel? Eles se tornaram parte do povo do Eterno. Mas eles são parte de Israel? Não. Continuam sendo Messias. Sim, já Nínive. Ou seja... O nome em si pode ser mantido, mas cada pessoa como indivíduo, o Eterno a toma para si. Faz parte de mim, claro. Nisso eu concordo com você. São filhos de Hashem, começaram a cumprir as novas leis e a se tornarem realizadores. É isso que quero dizer. São filhos de Hashem. Filhos de Deus totalmente, mas não se tornaram Israel. Aí é onde minha crítica às raízes hebraicas é que uma pessoa, imagina alguém de Nínive dizendo, não, eu não sou ninivita, eu sou efraimita. Não, veja, Jonas está te dizendo que você, como alguém de Nínive, você é alguém de Nínive, pode estar próximo de Deus e ser um filho de Deus, e todos os seus pecados são perdoados, sem precisar sacrificar nada, sem o sacrifício de nenhum ser humano, nada disso. Basta seguir o que Hashem diz, agir corretamente, evitar roubo e tudo o que Jonas cita que eles fizeram.
Eles fizeram isso sem fingir outra identidade. Isso também é o ponto em Jonas. É que nesse ponto, Jacó, nesse ponto o cristianismo não ensina isso. Se você olhar para os apóstolos que eram judeus, eles tinham um pensamento em relação aos gentios de não impor a lei. Eles não impunham o Shabat, não impunham as festas, os rituais, a circuncisão. Exemplo disso é Paulo dizendo que quem se circuncida cai da graça e fica obrigado a cumprir toda a lei. Porque a nova aliança propõe que a fé nos une a Israel em relação a uma promessa espiritual de salvação. Que Paulo diz, mas aqui há uma coisa, e é que o judaísmo, bom Israel, já dissemos que há uma aliança, já existe uma aliança entre as nações e entre as nações e Deus, e é a aliança noaítica. Isso já os une com Deus. Essa é uma aliança que está fechada, não. Porque isso você não pode rastrear nem na Torá nem nos profetas. Esse é o versículo 12, é uma aliança eterna para sempre. Como? Gênesis 9:12 é uma aliança eterna. Agora dizem que há outra aliança e que não é eterna. Deus errou? Não, Deus não errou. O que eu entendo sobre essa aliança eterna é que é uma promessa de não destruir a terra, mas isso é outro assunto. Quando falamos da nova aliança, falamos porque já existe um movimento que está anunciando que Cristo é o Messias de Israel. Entende? Que está cumprindo o que foi profetizado em Jeremias 31:31. Isso está citado no novo capítulo 8. Então, por isso eu recorro a Jeremias 31:31, fala literalmente de Israel. Lá diz, ao povo de Israel. Bom, Por isso eu vou. Por isso vou. Porque nós... O que os apóstolos fizeram? Isso te lembra algo? Você concorda comigo que os apóstolos eram judeus, correto? Eles eram judeus. os primeiros seguidores de Jesus, sim, faz sentido. Sim, todos eram judeus. Todos. A maioria era judia, pelo menos nos primeiros 30 anos do cristianismo. Eles, quando começaram a pregar para os gentios, entenderam bem que não fazia sentido dizer aos gentios para guardarem a Torá, para seguirem as leis que estão na Torá, Sobretudo os rituais. o Shabat e todas essas coisas. Esse é Paulo. Outros apóstolos disseram que ele estava errado e discutiram com Paulo por isso. Na verdade, mas o problema de Paulo eram os cristãos. Os cristãos eram os que mais discutiam com ele sobre isso. Na verdade, Tiago, bom, Se seguir esse raciocínio, os inimigos dos profetas eram o povo de Israel. Seguindo esse raciocínio, quem eram os inimigos dos profetas? Israel. E eles os perseguiam. Então isso não tem nada a ver. isso não tem relação. Falo agora de Paulo. Paulo é o que você está colocando. Os outros apóstolos não têm nada a ver, por isso brigaram com ele. Não. Sim, é. Jacó, como você vê a questão das 10 tribos perdidas? Vocês aceitam isso ou não aceitam? Sim, nós aceitamos. Obviamente. Vocês esperam o retorno deles? Sim, esperamos o retorno deles. E está tudo bem que eles voltem? A pergunta é, e aqui? Que as pessoas dizem não, bom, talvez sejam os mexicas que chegaram ao México. Sim, chegaram ao México milênios antes da expulsão de Sangeiro e Boque. Não pode ser. Talvez os pastores no Afeganistão. Talvez sejam, de acordo com a tribo, os Igbo na África. Concordo mais com a versão de que as tribos perdidas estão entre o próprio povo judeu. Por quê? Por isso estão perdidas, pois se encontram perdidas em Israel. Um Midrash afirma exatamente isso, que o Mashiach vai chegar no dia em que cada pessoa de Israel, do povo judeu, vai ficar na frente do Mashiach em fila, e o Messias vai dizer, você é de Ruben, próximo, você é de Issacar, próximo, e assim por diante. Por quê? Porque as tribos, após a destruição de Jerusalém, desceram Sangeiro. Permita-me, concordo com você, Jaco. Acredito que as tribos estão dentro de vocês, do povo de Israel. Nesse sentido, estamos de acordo. Tudo relacionado ao fato de estarem perdidas. Certo. Jaco, só vou te fazer uma pergunta. E se essas tribos que se perderam pudessem ter estado aqui na América, quer dizer, o Eterno sabe disso. O Eterno não cometeria um erro. E nem o Messias quando os reunisse. Porque o Eterno vai reunir Judá e Israel. Isso está profetizado. Mas se eles estivessem aqui, o que acontece? O que aconteceria? É onde a única forma que eu veria esse cenário é quando os judeus foram expulsos da Espanha e chegaram lá. E entre os judeus estão as tribos. É assim que eu vejo o cenário. Mas, no sentido migratório, eu não acho que tenha sido muito plausível que as tribos tenham migrado para a América.
E também temos essa demonstração genética que pode corroborar o que estou dizendo. Mas o enlace judio diz isso. O enlace judio diz isso. Que aqui no México se estabeleceu a tribo de Manassé. Mas dizem, por outro lado, que a tribo Menashe, a Manassé, é aquela que vocês veem na Índia. Na Índia, há um grupo de pessoas que se chama Benai Menashe, e eles estão na Índia. Mas também podem ter chegado aqui. A questão é, Jacó, se nós estamos guardando a Torá, estamos seguindo os profetas. Por algum motivo isso nasceu, não é? Então nós não queremos imitar os judeus. Nós sabemos que nossa identidade não é judaica. Nós sabemos que temos outra identidade e que somente o Eterno diz isso. Mas Romanos 11 diz que você pode ser enxertado na oliveira natural que é Israel. E isso está claro. Obrigado. Amém. Vamos dar um espacinho aí para o irmão Elilara fazer a pergunta para Jacó. Vou responder ao que você perguntou para Christian, Jacó. O problema que temos com vocês é que nós nos identificamos como parte dessas tribos perdidas. Agora, o erro, Victor, por favor, não cometa esse erro. Nada disso de que foram para a América, que foram para a Europa, que se o profeta, que foram para lá. Aí, profeta, eu te recolherei dos 4 cantos da terra. Certo? As tribos perdidas não estão perdidas como tribos inteiras. Eles foram levados para a Síria, escravizados, certo? E se dispersaram. Havia família. Pode ter acontecido que de uma família, o pai foi como mordomo de um, a mãe como trabalhadora de outro, e os filhos lá no campo. Ou seja, as tribos não se dispersaram em conjunto. As tribos foram totalmente dispersas, como carne desfiada, certo? Eles não estavam juntos. Sim, então, muitos estavam ali cruzando o Eufrates, muitos estavam mais longe. Agora, tudo o que lemos, certo? No Novo Testamento, que obviamente Jacó não aceita, concorda perfeitamente com as profecias lá de Oséias, de Ezequiel, certo? Não errem, Vitor, Christian, ao dizer que estão na América ou Europa. As 10 tribos foram espalhadas para os 4 cantos da terra e de lá serão reunidas. Agora, Jeremias, Isaías 11:12, ali distingue perfeitamente o que são os exilados das 10 tribos do norte, dos dispersos de Judá. Ou seja, os do norte foram exilados, perderam sua identidade como israelitas, e os do sul, eles estão dispersos, mas não perderam sua identidade. Sim, essa é a diferença entre a diáspora judaica e os israelitas exilados. Agora, a pergunta, Jacó, se nós somos gentios, não somos gentios. Somos israelitas que estamos sendo trazidos de volta a Israel por Yeshua, sim? Não ao Israel físico no país, mas à identidade israelita. Sim. Esse é o contexto. O que é o judaísmo? Que o judaísmo, pois isso o incomoda e ele não gosta, mas nós somos tão israelitas quanto vocês, Jacó. Mas e você, Eli? Você tem vontade de vir morar na terra de Israel? Vamos ver, isso vai ser, sabe quando? No milênio. No milênio, Yeshua vai reinar desde Jerusalém. Quer dizer sim. No milênio vai reinar. Vamos ver. Você vê isso como um aspecto genético? Como é? Você vê isso como um aspecto de sim? Eu afirmo isso. É o que eu já afirmei para vocês. Por isso eu disse ao Christian no chat. Responde que sim, nós somos Israel genético. Nós somos semente. Semente de Abraão. A citação de Romanos 11 é irrelevante. Não. Eu não estou citando Romanos 11? Eu te convido a ler Gálatas, cito Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Certamente. Se somos do Messias, descendência de Abraão, somos, certo? E lhe deram outras promessas. Continue lendo e diz que são filhos da escrava. Não. Somos da promessa. Sim. Mas bem, aí existe um contexto. Ele não está negando que sejamos de carne, que sejamos semente. Ele está dizendo: nem todos os que são da carne vão entrar. Mas nós somos linhagem. Ou seja, esse é o ponto onde colocamos o dedo na ferida que o judaísmo não gosta. Eu deixo isso claro para vocês. Nós damos a Paulo. Romanos, sim, Romanos diz, são enxertados, mas pela fé. Não por genética, por fé. Sim, por fé. Mas isso é negado por eles. Sim.
Se nós lermos lá em Gênesis, onde o povo, ou seja, a inserção das nações dos gentios seria através da semente de Jacó. Somos semente e descendência de Jacó. Definitivamente. Segunda conversa, engano, Gálatas. Não. Não é um engano, Jacó. Está dizendo aí. Deixa ele responder. Deixa ele responder e depois deixa ele responder, senão ele não vai entender. Vai em frente, Jacó. Sim. O que eu tenho dificuldade de entender é que uma pessoa era mexicana. De repente assistiu alguns vídeos sobre um despertar difícil, tipo do Mário Saban que ele viu, e disse, opa, eu faço parte deles, porque é verdade. Não faz sentido que a Bíblia tenha... Se a Bíblia está em hebraico e Jesus era judeu, eu tenho que tentar ser parte disso. E, bom, assisti vídeos do Jaime Guzmán, então eu sou israelita. Da noite para o dia eu descobri. Então aí como? Pela fé, alguns vão dizer, e outros vão dizer, não, literalmente, eu sou da linhagem. Como? Não tem como mostrar. Só existe a fé, que é a única forma de provar isso. Por outro lado, Gálatas termina dizendo que os filhos, que são os que creem em Jesus, são os descendentes. Os outros são a carne, e a carne está destinada a acabar. Tá. Aí Paulo destrói totalmente o que você acabou de tentar argumentar sobre ser descendente de linhagem ser melhor, né? Na verdade, Paulo termina dizendo o oposto. Então, novamente, esse é um texto que diz isso. E você sabe, Jaco, que eu defendo isso. Jacó. Vamos ver. Espera, Rubén. Não, nada. Vamos passar uma pergunta para Jacó e já vou sair. Jacó, eu defendo exatamente isso, que a enxertia é pela fé, que é uma promessa, não por linhagem, e que Deus nos enxerta nessas promessas de Israel pela fé em Cristo, e agora somos feitos filhos de Deus. E damos testemunho da fé de Abraão. Porque, como você mesmo disse, acho que você disse que Abraão não era judeu, não era israelita, mas ele é da linhagem de Israel. Quero falar sobre essa promessa de fé e justificação. A pergunta é a seguinte. Segundo o Talmud, as 10 tribos foram governadas por Josias, que voltaram nos dias de Josias. 10 tribos que voltaram, ou vamos dizer assim, parte das 10 tribos, ou pessoas das 10 tribos nos dias de Josias. E também segundo a carta de Aristeias, lá nos é dito que a Septuaginta foi traduzida por 6 judeus de cada tribo de Israel. Então eu defendo essa posição. Não sei qual é a sua opinião, mas eu defendo a posição de que dentro do próprio judaísmo, do próprio povo de Israel, que são judeus, já no contexto do 1º século, todos são reconhecidos como judeus. Lá estão as tribos e lá ficaram juntas. Claro, não nego que haja judeus na diáspora, mas essa é a minha opinião. Acredito e defendo que as 10 tribos não estavam perdidas, pois sabiam onde estavam e muitos se uniram ali. Isso está em Crônicas 9, que relata o retorno de Efraim e Manassés após o cativeiro babilônico. Não sei qual é sua posição. Sim, tem um vídeo no YouTube sobre esse tema, um debate com grandes expoentes de língua espanhola em redes hebraicas. Mas sobre o que ele dizia, é aqui que vem a minha crítica inicial, ou digamos a postura que me incomoda. E é que uma pessoa, em vez de dizer, uau, obrigado Hashem, porque me deu um papel e nasci nesta família e nesta cultura, não, desprezo isso e quero fingir ser de uma tribo perdida. Isso é algo que me dói, que a pessoa despreze algo que Shem, um presente que lhe deu, para fingir ser algo só porque viu alguns vídeos no YouTube. Para mim, realmente não faz muito sentido. Bom, basicamente é isso. Desculpe se isso soa ofensivo, de verdade, não quero ofender, tá? Desculpe se falei um pouco forte. Por favor, não. Jacob, nós não negamos. Por exemplo, eu não nego ser do México. Não, mas eu te digo, eu nasci, você está negando que eu seja mexicano, né? Não. Vamos ver, permita-me. Não, eu não. Eu continuo sendo mexicano e não pretendo ir para Israel. Eu sou do México. Não pretendo ir para Israel. Não pretendo ir. Não vou para Israel. E você me citou. Porque o que sim, vamos ver. Permita-me. Vitor, permita-me. Permita-me. Permita-me você, vamos ver. O que eu realmente estou, um pouco do que você está falando de Romanos 11, isso sim eu aceito. Se você chama isso de fé, então é fé. Eu não nego ter nascido aqui nesta nação que se chama México. Isso eu não aceito.
Mas também não gostaria. Jacó, que aconteça algo com Israel, ou seja, isso da minha parte não é hipocrisia. Eu estou te dizendo que não gostaria que acontecesse nada com Israel e eu me sinto parte do povo de Israel. É aí que eu te dizia, Victor. Você não precisa ser do povo de Israel para isso. Por exemplo, não sou venezuelano e não desejo mal ao povo venezuelano. Mas a minha pergunta para você, Victor, não é onde você nasceu, certo? Paulo de Tarso nasceu em Tarso, isso não tem nada a ver. Mas o que eu quero saber, a minha pergunta é como você se identifica? Você não se considera mexicano agora, certo? Não. Olha, Jacó, olha. É uma identidade na fé. Em Yeshua. É uma identidade. Ou seja, Não é uma identidade genética que vem. Sim, eu te asseguro, eu te asseguro que se rastrearmos nosso DNA 2000 anos atrás, ele vai parar em Israel. Não vai parar na Índia, não vai parar na China, não vai parar lá na Escandinávia, vai parar ali. Eu te asseguro. Nossa genética termina ali. você pode fazer um teste e comprovar não. Não preciso fazer um teste. Então, estou te afirmando isso. Sim, nossa genética vai parar lá agora. Você, nós aceitamos isso quando Yeshua disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me escutam. Nós, ao ouvir a voz de Yeshua, estamos nos identificando. Agora, tudo aqui em Gênesis diz que a semente da semente seria espalhada por toda a terra. O que há de estranho em nos identificarmos como israelitas? Vou seguir no México pagando impostos e cantando o hino nacional. Sim, morrerei aqui como mexicano? Sim, mas vou caminhar e reinar. Agora que você precisa do Sayazon. Como? Em Sayazon, fala-se de Israel voltar para a terra de Israel, não para o México. Ok. Permita-me. Vou te dar dois exemplos bem claros. Há cerca de um ano, alguns meses, houve um desfile Jacó, não sei se você viu, lá em Israel, um desfile das nações. No México há desfiles, ok. Permita-me. Houve um desfile onde pessoas de todas as nações foram a Israel, gente como nós, identificados como israelitas, para se manifestar. Eu vi um sinal ali, de todas as nações foram, sabe? Eu gostei muito e fiquei surpreso. Vi alemães lá em Israel. Se manifestando. Meu ponto é este. Você está dizendo que tem fé de que seu DNA é israelita. Sim, eu tenho fé. Claro. Então, o seu ponto de partida é a crença, não o DNA, não. Por isso você diz, não, eu não tenho que comprovar, eu não tenho que fazer um teste genético, eu acredito. Não tenho que... Sim, portanto, o seu ponto de partida é a fé. Sim, mas aqui é mais marcado o seu rejeito a nós do que a nossa fé em sermos israelitas. Sim. Seu selo, né, o centro de rejeição, é tentar, digamos, colocar os dois pés deles no chão, sabe? Não. Olha, não me diga que estou voando, que estou nas nuvens. Sim? Eu sou mexicano e sou de Monterrey, orgulhoso regiomontano. Você conhece o México? Ainda não. Bom, Monterrey é uma cidade imponente, é a mais bonita do México, a mais poderosa economicamente. Sim, a cidade das montanhas aqui é lindo, é um paraíso aqui em Monterrey, onde eu moro. Mesmo assim, isso não serve para mim, sou irrealista, israelita. Vamos ver, deixa o Jacó falar. Vai em frente, Jacó. Não, vamos lá, pode falar, Jacó. Não sei se devo repetir mais uma vez, acho que para mim já está claro. Sim, claro. Bom, porque ele disse que tem 3 fés, fé nas fés, fé nos genes, fé em Yazoo e fé em ser de Israel. Ou seja, ele tem muita fé.